Olá, tudo bom? Hoje vamos estudar a unidade 2, Perspectiva de Formação Integral para a Infância. Essa unidade tem por objetivo discutir sobre uma perspectiva de formação integral para a infância, levando em consideração os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de fazer alguns questionamentos a você. Você já observou como as crianças aprendem, se socializam e desenvolvem sentimentos de amizade, de afetividade entre os seus pares? Como desenvolvem a sua motricidade? Há diferenças deste desenvolvimento entre infâncias diferenciadas? Como você percebe essas questões? Ao falar sobre aprendizagens e desenvolvimento na perspectiva da formação integral da criança, o primeiro pensamento nos remete a diversas atividades que tanto a família quanto a escola poderão trabalhar com as crianças. Nos últimos séculos, discutir a formação integral da criança e infância implica que se discuta a educação vista como um processo permanente, ou seja, um processo de aprendizado contínuo. Henri Vallon é um dos grandes teóricos, estudioso da infância, médico, psicólogo e filósofo francês, cuja teoria perpassa o pensamento de que a escola deve proporcionar formação integral, intelectual, afetiva e social à criança. A sua teoria aponta para o desenvolvimento intelectual, pois este envolve muito mais do que um simples cérebro. Vallon foi o primeiro a considerar não somente o corpo da criança, mas também as suas emoções, para dentro da escola e da sala de aula. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. As emoções, para Vallon, têm papel preponderante no desenvolvimento da criança. A afetividade é um tema central nas obras de Henri Vallon. É por meio delas que a criança exterioriza os seus desejos e as suas vontades, expressando um universo importante e perceptível. Assim também, na família, muitas vezes as expressões emotivas são tolhidas, são proibidas, propiciando que a criança cresça em um ambiente carente de relações interpessoais. Então, os educadores, assim como os pais, no ambiente familiar, desempenham a função de proporcionar ao aprendiz exemplo de conduta emotiva. Na escola, o papel do professor é primordial, principalmente em relação à condução da rotina da educação das crianças. Um destaque sobre esse pensamento diz respeito aos brinquedos e brincadeiras, enfim, ao lúdico como processo de construção e apropriação de conhecimento, envolvendo todos os aspectos necessários a uma conduta considerada adequada de educação infantil, tais sejam o cognitivo, o socioafetivo e o psicomotor. Quando uma criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo, mais rico e mais belo e muito mais repleto de possibilidades e invenções do que o mundo onde de fato vive. Agora, buscaremos embasar as nossas crenças, abordando primeiro sobre os aspectos cognitivos, depois os aspectos socioafetivos e, por último, os aspectos psicomotores. É necessário esclarecer que a ordem de exposição desses aspectos não diz respeito ao grau de importância de cada um, mesmo porque estes aspectos são interligados e indissociáveis. O aspecto cognitivo é o suporte ou base do desenvolvimento da inteligência da criança. Encontra-se na forma como os aspectos cognitivos são potencializados. Nesse sentido, os estímulos, tanto por parte da família quanto da escola, registram-se como referência para o desenvolvimento pleno dos aspectos cognitivos.
Todos os estímulos ofertados pelo meio ambiente, bem como as relações interpessoais estabelecidas no ambiente, estão vinculados ao bom desenvolvimento cognitivo da criança, pois estas possuem uma capacidade inata para ser alterada por muitos estímulos que desde a mais tenra idade os atrai para uma resposta, uma ação, ampliando a sua capacidade de entender e atuar no mundo, bem como resolver os problemas, inventar situações e reinventar outras. White, 1973, destaca a importância fundamental do equilíbrio entre o desenvolvimento equilibrado dos aspectos cognitivos e dos afetivos para a aprendizagem exploratória e de a criança se sentir eficaz e competente. Read, 1980, assinala que a maior parte das aprendizagens e, portanto, as atividades cognitivas são individuais e são obtidas por processos e modos diferentes. Já Bloom, 1979, tem ideias diferentes das de Read, 1980. Afirma que, mesmo havendo diferenças individuais, quando são oferecidas condições favoráveis de aprendizagens, a capacidade de aprender, o ritmo de aquisição evoluem consideravelmente. Nesse sentido, Arribas, 2004, faz algumas considerações sobre o desenvolvimento cognitivo e a autora apresenta questões básicas para o entendimento do processo das construções e desenvolvimento cognitivo. A princípio, Arribas, 2004, inicia suas descrições através das teorias construtivistas e das teorias ambientalistas. Jean Piaget foi um dos investigadores mais influentes do século XX na área da psicologia do desenvolvimento. Piaget acreditava que o que distingue o ser humano dos outros animais é a sua capacidade de ter um pensamento simbólico e abstrato. Piaget acreditava que a maturação biológica estabelece as pré-condições para o desenvolvimento cognitivo. As mudanças mais significativas são mudanças qualitativas em gênero e não qualitativas em quantidade. As teorias construtivistas tiveram impulso com o pensamento do psicólogo suíço Jean Piaget, cuja teoria, denominada de construtivista, acreditava ser a criança a construtora de suas próprias estruturas mentais em um processo de ajuste. Conhecimento, resultado da interação sujeito-objeto, através de sua ação, o sujeito toma contato com o objeto. Nesta teoria, Piaget apresenta 4 conceitos importantes para o nosso entendimento acerca do desenvolvimento cognitivo. A adaptação, assimilação, acomodação e equilibração. Na adaptação, ocorre a fusão da assimilação com a acomodação, gerando a equilibração. No conceito da assimilação, o sujeito age, se apropria do objeto para atender às suas necessidades biológicas, psicológicas e sociais. No conceito da acomodação, ocorre a modificação dos esquemas do sujeito em função do objeto que está tentando assimilar. No conceito da equilibração, ocorre o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, gerando a adaptação plena, ou seja, essa construção é como se fosse em forma de um espiral cíclico que gira em torno de um ponto fixo central. Vamos saber um pouco sobre estes conceitos? O primeiro conceito é o da adaptação, que refere-se ao ajuste constante que o ser humano deve fazer com o meio e consigo mesmo. A iniciativa partirá ora do meio,
ora do próprio sujeito. Por isso, trata-se de uma interação dinâmica, na qual ambos, a pessoa e o meio, têm participação ativa. No processo de adaptação, estão imbricados dois processos complementares, a assimilação e a acomodação. O segundo conceito é a assimilação, que é continuamente modificada pelo processo paralelo de acomodação. É também um processo de absorção do mundo que nos rodeia. É uma tentativa de solucionar uma determinada situação utilizando uma estrutura mental já construída ou a incorporação de um conhecimento a um sistema já pronto. O terceiro conceito é a acomodação, que é um processo através da qual o nosso organismo se modifica para adaptar às novas exigências. É a modificação de estruturas antigas com o objetivo de solucionar um novo problema. E o quarto conceito é o equilíbrio, que é a adaptação plena. O equilíbrio é um processo de organização das estruturas cognitivas num sistema coerente, independente, que possibilita ao indivíduo a adaptação à realidade. Compõe ainda a teoria de Piaget os estágios do desenvolvimento infantil, cognitivo, e em cada uma dessas etapas o desenvolvimento cognitivo se instala. Que é o sensório motor, de 0 a 2 anos, o pré-operatório, de 2 a 7 anos, o operatório concreto, dos 7 aos 11 anos, e o operatório formal, dos 12 anos em diante. O sensório motor, 2 anos, é a coordenação dos primeiros esquemas, organização do corpo, construção do objeto permanente. Dos 2 aos 7 anos é o período pré-operatório, que são dos jogos de imaginação, brinquedo, faz de conta, egocentrismo e o intelectual. Faz de conta, egocentrismo intelectual. Dos 7 aos 12 anos é o operatório concreto, é a gênese do número, lógica de classes, capacidade de seriação, adaptação ao real. E dos 12 anos em diante é o operatório formal, é a hipótese de deduções, o pensamento conduz o real e a realização de operações sob operações. As teorias ambientalistas, como define a Ribas 2004, têm larga tradição na psicologia evolutiva, mas nos últimos anos marcaram sua influência de maneira especial através das ideias de Lev Vygotsky, psicólogo soviético contemporâneo de Piaget, mas descoberto de fato recentemente. Para ele, a criança constrói suas estruturas cognitivas não sozinha, mas a partir da influência essencial das pessoas à sua volta, pois os processos mentais são primeiro interindividuais, para depois tornarem-se interiorizados e constituírem-se em intraindividuais. Vygotsky destaca 3 níveis de desenvolvimento pelos quais acontece o desenvolvimento das crianças. O primeiro nível é o de desenvolvimento atual, o que cada criança é capaz de fazer em cada momento e sem nenhum tipo de ajuda. O segundo nível é o desenvolvimento potencial, o que cada criança é capaz de fazer se recebe ajuda de maneira apropriada, de um adulto ou de outra criança. E o terceiro nível é o da zona de desenvolvimento proximal, situação ambiental criada pelo adulto ou por outras crianças que facilita a descoberta, a aprendizagem e, como consequência, o desenvolvimento cognitivo das crianças. Para Rodrigues, 2003, os aspectos socioafetivos estão relacionados aos sentimentos e às emoções, em virtudes de uma série de valores, tais como a solidariedade, a cooperação, motivação e respeito, visando desenvolver o indivíduo como pessoa, estimulando a formação de uma personalidade estável e equilibrada, desenvolvendo também o
o aspecto cognitivo, que é o desenvolvimento intelectual e a operação dos processos reflexivos e motor, que tratam diretamente do movimento e do desenvolvimento da criança. Esses processos visam garantir a formação integral da criança. O desenvolvimento socioafetivo implica o desenvolvimento emocional e afetivo na socialização, interação e principalmente na aprendizagem da criança, pois a afetividade é considerada a energia que move as ações. Partindo da premissa de que o ser humano é dotado de desejos, vontades e sentimentos próprios que começam desde o nascimento e se desenvolvem ao longo da infância, ocorre durante este período o processo de desenvolvimento socioafetivo da criança, períodos em que são importantes as interações que proporcionam vivências afetivas. Grande parte do comportamento da criança na escola é da sua interação com os colegas e professores. Nessa fase, a criança tem seu próprio pensamento e se torna mais independente em função de seu maior desenvolvimento da linguagem. Embora a ligação e a influência do convívio com os pais e familiares ainda sejam fortes. É importante destacar que a teoria de Henri Vallon sobre a psicogênese da pessoa completa está centrada no estudo da pessoa como um todo, em suas dimensões cognitiva, afetiva e social, de forma integrada e na forte influência que o meio social exerce sobre a formação da pessoa. Vallon, 1993, assinala que o nascimento da afetividade é anterior à inteligência. Essa afetividade, então, progride com a criança e seus motivos estão ligados aos estados de bem-estar e mal-estar. A afetividade está presente na vida da criança, desde o seu nascimento. Antes de obter a linguagem falada, toda a ação da criança é expressa por meio do movimento, que primeiramente é caracterizado por espasmos e descargas motoras, e que, posteriormente, com a influência do meio, evolui e vai se multiplicando em meios de expressão cada vez mais diferenciados, dando início ao período emocional da criança. Em outras palavras, podemos dizer que todo o desenvolvimento da pessoa humana está vinculado aos processos afetivos. A relação da criança, que se inicia como uma forma de satisfazer suas necessidades primordiais, como a fome, vai evoluindo e criando laços de relacionamento e comunicação com o mundo ao seu redor. A afetividade, assim como a inteligência, não aparece pronta e acabada. As duas evoluem e constituem o processo de personalização do indivíduo. Segundo Almeida, a afetividade e a inteligência na obra valloniana constituem um par inseparável na evolução psíquica, pois ambas têm funções bem definidas e, quando integradas, permitem à criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados. Assim, não é possível fazer uma separação entre essas duas funções. Sua integração está presente mesmo quando o período é propício apenas para a preponderância de uma. Há de se destacar ainda que as vivências afetivas fundamentais, as emoções, os sentimentos, o equilíbrio e o controle emocional são situações vitais, presentes em todo o ser, e que tanto as emoções agradáveis como as desagradáveis são necessárias para o desenvolvimento equilibrado da personalidade das crianças. Agora, vamos estudar sobre o aspecto psicomotor. Observe as imagens de brincadeiras e responda. Em sua infância, qual era o tempo e o espaço que você utilizava para as brincadeiras? E quem eram as crianças que brincavam com você?
Que brincadeiras eram mais frequentes? Nas figuras apresentadas, qual a expressão corporal das crianças? Qual a função do trabalho com a psicomotricidade na infância? Antes da exposição sobre a psicomotricidade, vamos esclarecer um pouco o que quer dizer motricidade. Segundo o dicionário online de português, motricidade é a característica de motriz, particularidade da força motriz, ou seja, competência ou conjunto das funções nervosas e ou musculares que possibilitam os movimentos nos seres humanos. É a particularidade de algumas células nervosas que possibilitam as contrações musculares. Já a psicomotricidade é um termo empregado para definição de movimento integrado em função das expressões vividas pelo sujeito cuja ação resulta de sua individualidade, linguagem e socialização. A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade define-a como a ciência que tem como objeto de estudo o homem através de seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, e está vinculada à maturidade do corpo, que é o princípio das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. A psicomotricidade refere-se à corporalidade como um todo, entendendo o corpo como um espaço onde se produzem as vivências de cada sujeito em um espaço consigo e com os outros. Toda criança deverá ser estimulada a conhecer o seu corpo, para que adquira uma imagem de si mesmo, de seu corpo em movimento ou estático. Um ponto interessante a destacar é que muitas dificuldades relacionadas à aprendizagem estão diretamente ligadas a deficientes harmonias entre o corpo e mente, no reconhecimento do próprio corpo. Em Zabauza, 2002, vamos encontrar menções a respeito da importância do desenvolvimento da psicomotricidade, envolvendo os seguintes aspectos. Primeiro, condutas motrizes de base, equilíbrio, coordenação, movimentos amplos e harmônicos. Segundo, organização do esquema corporal, autopercepção, consciência postural, lateralidade, independência e coordenação segmentária. Terceiro, conduções perceptivo-motoras, trabalho com ritmos, estruturação espaço-temporal. Vamos observar a próxima imagem? Percebemos as crianças em vários tipos de movimentos e atividades motoras. Ainda sobre a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil, Zabauza, 2002, página 17, escreve que existem 3 aspectos importantes que se desenvolvem mutuamente e que são interconectados quando englobados em uma esfera sensório-motora. O primeiro é o que afeta o crescimento e a saúde das crianças. O segundo é o que se refere no desenvolvimento de seus recursos sensoriais. E o terceiro é o que afeta o seu desenvolvimento motor e psicomotor. Bom, chegamos ao término dessa videoaula. Vamos para mais uma atividade? Faça uma breve discussão sobre a formação integral da criança nos aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores. Olá, estamos de volta. A respeito da formação integral da criança nos aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores, Vallon aborda sobre a psicogênese da pessoa completa, que está centrada no estudo da pessoa como um todo. Nesse sentido, o professor deve trabalhar a criança de modo global, nas 4 dimensões. As dimensões cognitivas referem-se ao intelecto, ou seja, à formação do pensamento. Afetivas refere-se às emoções, sentimentos e vontades. Sociais refere-se ao convívio com o outro e consigo mesmo. E, por fim, os psicomotores, que é o desenvolvimento físico,
ou seja, do corpo e dos movimentos. Aguardo você no fórum de discussão. Até a próxima aula!